Então, hoje vamos falar um pouco sobre Purim. Vamos chegar no Purim, então precisamos falar, lembrar do Purim. A Gemara nos diz sobre a festa de Purim, a famosa frase, Chayav Inesh Libesume Bepuraya, a pessoa tem a obrigação de em Purim se embriagar, Ad Eloyadá, até que ele não vai saber diferenciar entre Arur Haman e Baruch Mordecai, entre amaldiçoado Haman e abençoado Mordecai. Depois a Gemara conta uma história. A Gemara fala que Rabba e Ravzeira, dois sábios talmúdicos, Rabba e Ravzeira, eles fizeram uma refeição de Purim juntos. Rabba e Ravzeira estavam sentados fazendo uma reunião de Purim. Kam Rabba, no meio da reunião, Rabba se levantou, Veshachte ele Ravzeira, e fez uma shkita em Ravzeira, matou Ravzeira. Pegou uma faca, no meio da refeição. Assim conta para nós a Gemara. No dia seguinte, Rabba viu o que ele fez, no meio da refeição, ele matou Rabzeira. Então, o que ele fez? Ele rezou para Deus, e ele ressuscitou Rabzeira. História interessante, ele ressuscitou Rabzeira. No ano seguinte, Rabba chegou para Rabzeira e falou, olha, ano passado fizemos uma refeição de Purim, estava uma coisa. Ele convidou ele, vamos fazer outra vez a refeição de Purim novamente. Rabzeira falou, não é todo ano que acontecem milagres. Não é todo ano que acontecem milagres. Rabzeira, Rabba convidou Rabzeira, vamos fazer a refeição. Não é todo ano que acontecem milagres. Então, essa história, está tudo aqui. Essa Gemara parece uma Gemara de Purim, fala coisas. Então, temos que entender várias coisas. Interessante que em todas as datas de Yom Tov, está escrito, o Rambam ele escreve, que é proibido a pessoa se embriagar. Tem que tomar vinho para se alegrar, mas não pode se embriagar. De tal forma que tinham guardas do lado do tribunal rabínico que passava de casa em casa para ver se as pessoas estavam se embriagando, para evitar esse problema. Então, porque Purim, além de não haver a proibição de se embriagar, agora fala, tem que se embriagar. De que forma? Até que ele não vai saber diferenciar entre amaldiçoado Haman e abençoado Mordecai. Isso aqui será que é uma receita popular? Depois, como podemos dizer que a pessoa não deve saber a diferença entre amaldiçoado Haman e abençoado Mordecai? Toda a história de Purim é saber que Haman é amaldiçoado e Mordecai é abençoado. Como para comemorar essa festa de Purim, a gente tem que saber amaldiçoado Haman e abençoado Mordecai. Depois que a Gemara conta essa história, depois que a Gemara fala que é obrigado a se embriagar, a Gemara conta uma história que parece que as consequências não são das melhores. Rabba foi lá e matou Rabzeira. Como pode ser? A Gemara nos fala que é obrigado a se embriagar. De repente vem a Gemara conta para nós uma história que levantou-se Rabba e matou Rabzeira. Isso aqui é a consequência de uma mitzvah. Depois, a Gemara nos diz que no dia seguinte ele ressuscitou o homem. Uma coisa normal, vai ressuscitar alguém. Afinal, o cara matou ontem, hoje eu vou ressuscitar. Tá certo que os sábios eles tinham essa força de ressuscitar alguém, mas não parece uma história que de repente alguém mata o outro. Fala isso, que onde a gente ouve histórias que alguém ficou embriagado e matou outro. Isso nos bares, nos goim acontece entre os judeus. Isso não acontece. Quando entra vinho, sai o segredo. O segredo do judeu não é comemorar, cometer assassinato, principalmente Iraba. Existe um comentarista que ele fala bem Efraim, que daqui a gente vê que a Halachá não fica sendo assim. O Mará traz essa história para dizer que a Halachá não é assim, que não tem obrigação de se embriagar. A prova é que isso que aconteceu com dois sábios grandes, Rab e Rabzeira, eles beberam até que um matou outro. Então, por isso,
Mas todos os comentaristas, todos os outros comentaristas falam que não, a halakha continua sendo assim. Como a gente pode combinar uma halakha com esse fato? Pois a Gemara nos diz que no ano seguinte, Rabba ainda foi convidar a Abzeira. Depois que ele já fez ano passado, como ele tem a petulância, vai convidar a Abzeira. O que a Abzeira falou? O quê? Você é um assassino? Não, olha, não é todo ano que acontece milagre. Quer dizer, ele não reclamou, ele só falou que não é todo ano que acontece milagre. Isso é a resposta que se dá, não é todo ano que acontece milagre. Nós temos que entender todo esse contexto. E dessa forma, nós vamos entender também o assunto de Purim. Vamos acrescentar mais uma pergunta que o general fez antes. Por que na Megillah de Esther é o único livro de todo o Tanakh, 24 livros do Tanakh, que não consta o nome de Deus? Na Megillah de Esther não consta o nome de Deus nenhuma vez. E por isso ela é chamada Megillah. Megillah, revelação, Esther, do algo que está oculto. O nome de Deus está oculto, não aparece. E esse é um dos motivos que nós colocamos máscaras em Purim. Para ocultar a face, da mesma forma que Deus ocultou sua face na Megillah. E é interessante que na nossa Parashá, nós encontramos no final da Parashá, que Moshe também colocou uma máscara. Está escrito que quando ele desceu do Monte Sinai, a cara dele estava brilhando, o couro da cara dele estava brilhando, e ele colocou uma máscara. Então, que era muita luz. Então, a gente vê que tem uma conexão com a Parashá, também o final da Parashá e Purim, que vai colocar máscara. Onde se coloca máscara? Em Purim. Temos que entender. Temos que entender toda a conexão desses assuntos. Então, vamos começar do começo, vamos tentar chegar até o fim. Sobre esse assunto, que a pessoa tem que se embriagar, obrigado, em Purim, até não saber discernir entre abençoado Haman, abençoado Mordecai. Tem várias explicações como isso fica na Halakha. O Uremá fala que tem 10 que dizem que a pessoa não tem que se embriagar tanto, ele vai beber um pouquinho mais que o normal. Ele vai ficar cansado, ele vai dormir, ele já não vai mais saber diferenciar entre abençoado Haman e abençoado Mordecai. Mas mesmo assim, não dá para entender como que... Bom, fez mais cadeira. Guardei uma cadeira para você. Mas nós temos que entender realmente, à vontade, qual é a conexão entre que a pessoa tem que se embriagar em Purim, até mesmo que é para dormir. O que é entre não saber discernir entre amaldiçoado, Haman e abençoado Mordecai? Quem tem que usar essa linguagem? Então, a explicação, existe uma explicação do Levush. Levush, ele era aluno do Uremá. Ele chamava Mordecai Yafé. Deu uma explicação interessante. Ele fala que Arur Haman e Baruch Mordecai, os dois têm o mesmo valor numérico. Arur Haman tem o mesmo valor numérico do que Baruch Mordecai. Quem que quiser fazer as contas, pode fazer. Agora, quem está antes de beber, realmente dá 500 e tanto. E a pessoa, o que quer dizer que ele tem que beber até não saber diferenciar entre Arur Haman e Baruch Mordecai? Que no dia de Purim a pessoa tem que beber tanto até que ele não sabe fazer as contas que Arur Haman e Baruch Mordecai é o mesmo valor numérico. Sim, ele explica. Então ficou fácil. Tem gente que mesmo sem beber não sabe fazer essas contas. Então não precisa beber muito. Só qualquer coisinha. Não saber fazer as contas é fácil. Mas o Rebbe aqui ele faz uma pergunta. Esse negócio de encontrar Gematria, isso é valor numérico daquilo, isso é uma brincadeira que muitas pessoas fazem. O Gematria, isso aqui é Gematria daquilo, tirando daqui, colocando, dividindo por 3, vezes acrescentando o número de pessoas assim na casa, tirando a tia, colocando, vai dar um número tal. Isso não é brincadeira. Uma Gematria só é válida quando consta nos livros, essa Gematria. Porque duas palavras que eles têm a mesma Gematria, têm o mesmo valor numérico, simboliza que as duas coisas
são iguais, são a mesma coisa. São a mesma coisa. Por isso que eles têm o mesmo valor numérico. Como é que pode dizer que Arur Haman, amaldiçoado Haman, e abençoado Mordecai são a mesma coisa, tem o mesmo valor numérico? Quer dizer, são duas coisas contrárias uma da outra. Haman e Mordecai, Arur e Baruch, são duas coisas contrárias. Como que a gente pode encontrar que os dois têm o mesmo valor numérico? Que o Rebbe explica algo muito interessante. O que quer dizer Arur Haman? Na nossa vida, tem muitos fatos que, quando isso acontece, nós falamos, ui, Arur Haman, amaldiçoado Haman. A pessoa acorda com a chatice atrás da orelha, para ele tudo errado, ele acorda com tudo, com o nariz torto, então tudo que ele vê, Arur Haman. Arur Haman, olha o que aconteceu, justo hoje, aquele freguês meu deixou de comprar de mim, justo hoje, fulano de tal, ele passou, justo hoje acordei falou, o pneu, tanta coisa. Arur Haman, Arur Haman, as pessoas acontecem, Haman é amaldiçoado. Agora, tem dias que a pessoa acorda e está tudo certo. Ele pega o carro dele, tem todos os sinais verdes, não tem nada, está tudo certo. E tudo que ele faz, onde ele pisa, está certo. Então, Baruch Mordecai, um dia que ele estava abençoando Mordecai. Então, tem dias que a pessoa está virado para o lado esquerdo, tem dias que a pessoa está Arur Haman e Baruch Mordecai. Fala para nós, o Rebbe, que essas duas coisas são o mesmo valor numérico. O Talmud nos diz que da mesma forma que a pessoa tem que abençoar sobre coisas positivas, da mesma forma ele tem que abençoar sobre fatos negativos. Assim fala para nós o Talmud. Pergunta a Gemara, mas como pode ser? Assim fala a Mishnah, que da mesma forma que a pessoa abençoa, agradece a Deus para fatos positivos, assim também tem que agradecer a Deus para fatos negativos. Pergunta a Gemara, não é verdade? São duas brachot diferentes. Para fatos positivos, ele faz uma brachá, a tov é omitiv, que Deus é bom e faz bom. Fatos negativos, ele fala, Dayan Emet, que Deus é o juiz da verdadeiro. Quer dizer, más notícias, boas notícias, são duas brachot separadas. Então, como pode ser que é da mesma forma? A Gemara fala, não quer dizer que é a mesma brachá. A mesma maneira que você tem que fazer a brachá, lekabule besimcha. Você tem que aceitar com alegria. Tudo o que acontece, tudo que Deus manda para você, você tem que aceitar com alegria. Tanto faz que são fatos positivos, tanto faz que são fatos negativos. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus, a pessoa tem que sempre agradecer, sempre tem que estar contente com o que Deus manda. Se é bom ou se ele não é tão bom assim, conforme a visão dele. Por quê? Porque, afinal de contas, uma vez chegou para um Maggid Mezritch, um estudioso do Talmud, ele falou, eu não consigo entender essa frase, que a pessoa tem que agradecer para Deus para fatos negativos e positivos com a mesma alegria, como pode ser? A natureza do ser humano não deixa ele fazer isso. O Maggid Mezritch falou, olha, não posso te responder, quem pode te responder é meu aluno, Rav Zusha de Anipoli. Ele foi e viajou para Rav Zusha de Anipoli. E, quando ele chegou na casa do Zusha de Anipoli, ele morava num barraco, literalmente. Na casa dele não tinha móveis, só tinha pedaços de madeira. Essas madeiras de noite eram o colchão e de dia era a mesa. E assim que os filhos dele, todo mundo não tinha dinheiro suficiente para comprar comida, todo. E Rav Zusha também tinha várias doenças no corpo dele, na pele, etc. E ele bateu na casa do Rav Zusha. Quando ele abriu, ele recebeu, uma visita, vem, senta comigo no meu sofá, aquele pedaço de madeira, vem. Ele serviu para ele uma água, um pedaço de pão preto, todo alegre, todo contente. Ele não estava entendendo, ele viu a miséria que ele tinha lá, e o homem tão contente, tão alegre, tão feliz. Ele falou, o que você veio fazer aqui? Ela falou, olha, a verdade, o que eu vim fazer aqui é para você me explicar uma Gemara. Que a Maggid Mezritch pediu para mim falar contigo. Falei, Gemara, não entendo muito, você devia ir para o meu irmão, ele entende Gemara. Ele falou, não, mas eu já tive a resposta. Eu estou vendo que na tua casa, com tudo isso que está acontecendo, você está com alegria. Eu quero saber qual é o segredo. Tantas coisas negativas acontecendo contigo e você está tão alegre. A pessoa olhou para ele, sério, o quê? O que tem de errado aqui? Você está vendo alguma coisa errada? Ele começou a olhar para os lados. O que você está vendo errado? Alguma coisa que eu não estou sabendo? Aí ele viu como que ele recebe com alegria. Que para ele isso aqui é totalmente irrelevante. Isso é totalmente sem importância.
porque ele conseguiu entender que Arur, Haman e Baruch Mordechai é o mesmo valor numérico. Coisas negativas, coisas para ele, tudo igual. Ele está ligado com Deus, está tudo igual. O que está acontecendo com ele? Ele não vê nada de negativo, ele está numa outra. Então, isso que tem que ser o comportamento nosso. A pessoa tem que saber se elevar de uma forma tal que ele está acima desses assuntos, ele não consegue discernir o que quer dizer Arur, Haman e Baruch. Para ele está tudo bem. E isso realmente é o assunto de Purim. Purim, o Passuco nos diz, o Alter Rebbe traz isso no Tânia, Ashrei HaGever, feliz é o homem, Asher Teyasrenu Ka, que Deus vai fazê-lo sofrer. O Mitoratcha Telamden, mesmo assim ele vai continuar estudando o Torá. Dizer, feliz o homem, que Deus vai fazer ele sofrer. Mas aqui o nome de Deus aparece com duas letrinhas, Yud e Rei. O nome de Deus são 4 letras. E aqui está escrito somente 2 letrinhas, Yud e Rei. Então explica o Alter Rebbe o seguinte, no Talmud, em outro lugar, explica que o nome de Deus está dividido em 2 partes. O Passuco nos diz, Hanistarot Lashem Elokeinu. As coisas ocultas estão na mão de Deus. Vehaniglot, as coisas reveladas, lá no Vaneino, Deus deu para nós. Ele fala que o nome de Deus está dividido em 2 partes. As 2 primeiras letrinhas são chamados Hanistarot. Alma de Itkassi, o mundo oculto, o mundo da ocultação. Essa Yud-Kei. E as 2 outras letrinhas, Vav e Rei, Vehaniglot, são as partes reveladas. É o mundo da revelação. Coisas divinas que vêm do mundo da ocultação é de um nível divino muito mais elevado do mundo da revelação. Vem das primeiras 2 letras do nome de Deus, Yud-Kei. Mas quando elas descem aqui embaixo, já que lá é o mundo da ocultação, a pessoa não consegue enxergar o bom revelado, porque vem do mundo da ocultação, está acima da lógica, está acima do conhecimento. Então, por isso, a pessoa não consegue ver, enxergar o lado positivo. Mas ele tem que saber. Quando algo que para ele parece negativo acontece com ele, ele tem que saber que a fonte divina para isso é muito mais elevada do que quando algo revelado positivamente acontece com ele. Porque isso vem no nível que é chamado Hanistarot, nível oculto. E isso é um nível que está ligado com as primeiras 2 letrinhas de Deus, que é Yud, que são o mundo oculto. Vehaniglod, o mundo revelado, são as coisas que acontecem de uma forma positiva. Fala para nós, Alter Rebbe. Uma pessoa que, quando acontece uma coisa negativa com ele, ele fica chateado, ele fica revoltado. É como se ele estivesse fazendo idolatria, que ele está deixando de acreditar que, nesse momento, isso vem de Deus. Não somente que vem de Deus, vem do nível mais sublime divino que existe. O nível mais elevado que tem de Deus, isso são as coisas que parecem, aparentemente, negativas. Mas, na verdade, lá é a verdadeira revelação do máximo do positivo. Isso aqui é Hanistarot. No momento que chega Purim, através do trabalho do povo de Israel, que teve o decreto de Amã, e durante um ano inteiro, o povo de Israel, se eles tivessem se convertido para outras religiões, seriam poupados. Que o decreto de Amã não somente para judeus que eram atuantes, aqueles que não eram judeus se converteram para a religião, estariam livres. Mesmo assim, o povo de Israel se manteve firme, com alto sacrifício, para manter o judaísmo dele. E o Mordecai estudou com 22 mil crianças naquela noite que saiu o decreto de Amã. Isso demonstrou a força do alto sacrifício. Então, isso elevou o povo de Israel para um nível divino tão elevado, que eles conseguiram chegar, entender que todas aquelas ocultações, todos aqueles decretos, toda a ordem de extermínio chegaram no nível que era tão elevado que eles entenderam como isso realmente era tudo positivo. E por isso eles tiveram a força de transformar. Mataram Haman, seus 10 filhos, enforcaram na árvore, mataram todos aqueles que queriam, todo o povo de Amalek. E eles saíram um grande milagre de Purim. Por quê? Porque eles chegaram no nível divino que está acima da lógica, que se chama Anistarot. Então eles conseguiram revelar como lado positivo, na verdade. É um lado negativo, ele é um positivo oculto, que no nível muito maior eles conseguiram trazer isso aqui para baixo. E é por isso que o nome de Deus
não consta na Megillah. O nome de Deus está ligado com como Deus se revela nesse mundo. Mas eles conseguiram chegar ao nível divino, que é chamado Hanistarot, o oculto, o escondido, que está acima do nível de Deus que é revelado aqui embaixo. Por isso o nome de Deus não consta aqui. Como fala para nós o Talmud, Esther Minatorá Minain, onde aparece o nome de Esther natural. Esther foi muito depois da Torá. Esther Minatorá Minain, onde aparece o nome de Esther natural. Então está escrito no Passuv que Deus fala, Ba'anochi Aster Astir Panai Bayom Ahu. Naquele dia eu vou ocultar a minha face. Anochi, Deus falou, eu, aquele dia, Aster Astir Panai, vou ocultar a minha. Deus estava lá, mas ele ocultou a sua face, estava com uma máscara. Deus estava lá, mas estava num nível tão elevado que realmente não era o nível revelado de Deus. Por isso o nome de Deus não consta na Megillah, porque era um nível que está acima da revelação. E isso que é a nossa obrigação. Quando chega o dia de Purim, nós temos que chegar a entender como amaldiçoado Haman, abençoado Mordecai é uma coisa só. Tudo vem da mesma fonte positiva. Dessa forma, nós vamos conseguir revelar aqui embaixo como aquilo que para nós parece negativo, na verdade é algo muito positivo. E se a pessoa tiver fé e confiança, ele vai conseguir trazer na prática esse positivo no nível mais elevado. E por isso está escrito por que é chamado o dia de Purim. Al Shem Mapur, por causa do sorteio que fez Haman. Sorteio é um detalhe da história. Haman quis aniquilar todo o povo, todo o povo. E ele fez um sorteio para saber quando vai ser o dia. E aí, sorteio é um detalhe de toda a história. E nós chamamos Purim porque Al Shem Mapur, por causa do sorteio. O que tem a ver? Uma festa inteira que está ligada com a... Ia ser chamada festa de Esther, a festa de Mordecai, festa de Purim, por causa do sorteio de Haman. Sorteio não é algo negativo. Sorteio é para matar todo o povo de Israel. Mas, na verdade, de onde Haman pegou essa história, essa ideia de sorteio? Onde ele pegou essa história de sorteio? De onde ele aprendeu isso aqui? Na verdade, na Torá, nós temos também um lugar que tem que fazer sorteio. Tem um sorteio na Torá. Que dia nós temos que fazer o sorteio? No dia de Yom Kippur. No dia de Yom Kippur, eles traziam no templo sagrado dois bodes. Faziam um sorteio. Um ia para ser sacrificado no Beit HaMikdash, outro para Azazel. Outro ia ser mandado para Azazel, para aquela montanha rochosa onde ele ia se quebrar tudo. Para Azazel. Então, está escrito que se não fizesse esse sorteio, o trabalho de Yom Kippur não teria valido. Porque tem que ser feito esse sorteio. Porque é necessário fazer esse sorteio, no caso, no dia de Yom Kippur, para trazer o perdão. Porque, na verdade, o sorteio é algo que está acima da lógica. A pessoa faz um sorteio, não é porque ele entende que esse eu vou escolher esse e não outro. Não, é algo que está acima da lógica. Ele joga para Deus. O que Deus escolher, assim eu vou fazer. Isso quer dizer um sorteio. No dia de Yom Kippur, o povo de Israel, para merecer o perdão, eles tinham que chegar a um nível que está acima do nome divino. Lifnei Hashem Titaru, acima do nome divino. Que todas as mitzvot nossas estão ligadas com o nome divino. Yud Kei Vav Kei. No momento que nós fazemos um pecado, nós causamos uma falha no nome divino. E por isso merecemos ser castigados, merecemos a morte, etc, etc. No momento que a pessoa faz chuva da maneira correta, chega no dia de Yom Kippur, ele consegue se colocar no nível que está acima do nome divino. Então lá, os pecados da pessoa não influenciam em nada. Está escrito em Tzadakta matir tem nosso. Você fez mitzvah, o que você vai dar para ele? Merabo pshaecha matar-se nosso. Já tem muitos pecados. Que é um nível muito elevado. É um nível que para Deus é relevante o ato das pessoas. Isso ele Lifnei Hashem. Então, para chegar a isso, nós vamos fazer um sorteio de Yom Kippur. Dessa forma, nós conseguimos a subir a um nível tal que está acima da onde chegam nossos pecados. Isso traz o perdão para nós no dia de Yom Kippur. A mesma coisa pensou Haman consigo. Como eu vou conseguir destruir esse povo? Eu sei que esse é o povo escolhido. Mas existe um nível divino sobre o qual está acima de toda a natureza, que nesse nível, tanto faz judeu, não judeu, fez mitzvah, não fez mitzvah, nesse nível eu sou igual a eles. Então eu vou fazer um puro, vou fazer um sorteio. É que nem um dia de Yom Kippur, e vou chegar até lá em cima e vou conseguir aniquilar o povo de Israel. Isso quer dizer Hashem Apur. E por isso, Purim
Yom Kippur é chamado Yom Kippurim, como Purim. É um dia que é igual a Purim, que você pode chegar a um nível tão elevado, igual a Purim, só que lá você tem que jejuar, aqui você tem que beber, outro nível. Você chega também, mas realmente numa outra conotação. E é isso que significa que a pessoa, no dia de Purim, ele tem que chegar a um nível tal que ele não vai saber discernir entre amaldiçoado Haman e abençoado Mordecai, porque ele chega num nível tão elevado que está acima do nome de Deus, que está acima da lógica, e por isso realmente não tem diferença entre amaldiçoado Haman e abençoado Mordecai. Os dois são iguais. Tudo vem de Deus, e do Deus no nível máximo, do nível da ocultação, e isso faz que a pessoa consegue revelar nesse mundo que todas as coisas que aparentemente parecem negativas se transformam em positivas. Mas uma pessoa normal não consegue chegar nesse nível que exige uma elevação espiritual muito grande. Então os nossos sábios dão para nós uma receita. Você tem que se embriagar. Você vai fazer muito lechaim. Quando você vai se embriagar, você vai sair de si. Você vai sair da tua lógica. E dessa forma, você não vai saber realmente discernir entre amaldiçoado Haman e abençoado Mordecai. Já que a pessoa, nós não conseguimos fazer isso aqui de uma forma natural, só vamos de outra forma. Vamos beber até que nós não vamos saber discernir. Porque no dia, quando a pessoa bebe demais, então para ele, um judeu, ele pode ser o maior inimigo dele. No momento que ele está alegre, ele dança com ele, ele abraça ele, está tudo resolvido. Não existe mais Arul Haman, não existe mais Barul Mordecai, que a pessoa não está, já as coisas negativas e positivas estão tudo igual para ele. Ele está alegre, ele está contente, ele chega nesse nível, ele está muito elevado. Mas essa receita de usar vinho, vodka, outros elementos, é uma receita popular. Grandes sábios não precisam disso. Não precisam disso. Existe uma frase que diz: Nichnas yain yotze sod. Quando entra vinho, sai o segredo. Que yain, o valor numérico de yain é 70, e sod, segredo também é 70. Entra vinho, sai o segredo. Que vinho está se tratando aqui? O vinho normalmente é o nosso vinho, que a gente vai dizendo, e sai o segredo. O segredo do vinho é sempre a Ahavat Israel, amor ao próximo, etc. Agora, existe alguma explicação mais profunda. Yain é o vinho da Torá. É a parte profunda da Torá. É o estudo da parte profunda da Torá que faz a pessoa sair desse mundo material. Ele entra num estado de êxtase sem precisar beber uma gota de álcool. Através do estudo profundo da Hassidut, da Kabbalah, ele consegue chegar e se elevar num nível muito elevado. Existe uma história que conta com o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad, quando ele chegou para estudar na yeshiva do Magid Mezritch. Então, quando ele chegou para lá, já era um grande conhecedor de Talmud e de todas as leis judaicas. Ele era um grande conhecedor, o Alter Rebbe. Então, o Magid Mezritch pediu para o Alter Rebbe fazer uma troca, para ele estudar a Torá com o filho dele, Rav Avraham Malach. Ele ia estudar de uma forma tal que o Alter Rebbe ia ensinar para ele a parte revelada da Torá, Rav Avraham Malach ia ensinar para ele a parte profunda da Torá, a parte da Hassidut. E cada um por dia tinha uma hora que o Alter Rebbe ia ensinar para o Magid, e uma hora que o Magid ia para o Rav Avraham Malach, uma hora que o Rav Avraham Malach estudar e ia ensinar para o Alter Rebbe. Então o Alter Rebbe ensinava com ele uma hora, parte revelada da Torá. Na hora que o Avraham Malach estudava com o Alter Rebbe, o Avraham Malach não tinha relógio, ele era acima do tempo. Então o Alter Rebbe atrasava o relógio dele. Então essa hora ficava 2 horas, 3 horas, ele nem percebia que já passou. Ele falava ao Alter Rebbe que isso aqui quer dizer roubar de uma forma positiva, ele roubava o tempo dele. Está escrito nos 10 mandamentos, Ló tignov, não pode roubar. Mas tem lá uma vírgula, Ló, vírgula, tignov, rouba. Que às vezes a pessoa tem que roubar. Nos assuntos de Torá, tem que roubar do tempo dele para estudar mais Torá. Então assim ele fazia. E o outro estava nas nuvens, não sabia exatamente, e assim que ia. Um dia, depois do estudo, Abraão lá falou, chega de ficar na parte teórica. Vamos para a prática. Ele fez um círculo no chão. Vamos entrar agora dentro do círculo. Nós vamos começar a meditar sobre os assuntos cabalísticos que nós estávamos estudando. Eles entraram no círculo. E, de repente, o Alter Rebbe estava sentindo que a alma dele não aguentou, estava querendo sair do corpo. A alma dele estava querendo ir embora depois daquela meditação. Então, ele pulou para fora do círculo.
pegou um pão com manteiga, assim ele falou, tem que ser algo gorduroso para voltar para esse mundo material, e ele puxou Abraão para fora do silo. E isso salvou a vida dos dois, que os dois já estavam subindo nas alturas. E isso é chamado o vinho da Torá, Yain, o segredo da Torá, que leva a pessoa a um estado tal que ele se realmente sai desse mundo, ele vai para as alturas, ele vai para um outro nível. Como o Talmud nos diz, que tinham 4 sábios que eles entraram para passear no pomar. Que pomar era esse? Era um lugar onde eles tinham a revelação desses segredos da Torá. Desses 4 sábios, um morreu imediatamente, pela Benazai, outro enlouqueceu, outro saiu do caminho, só Rabi Akiva conseguiu entrar em paz e sair em paz. Porque realmente, quando a pessoa começa a se ligar com esses assuntos tão esotéricos, é difícil manter a alma no lugar. Então, realmente, eles tiveram esse fenômeno, que alguns, e assim quase aconteceu com o Alter Rebbe naquele momento. O Rebbe conta que tinha um sábio, tinha um Rebbe de Modzitz, na geração passada, que ele precisava fazer uma operação no coração com o peito aberto. Só que ele não podia tomar anestesia, por causa da pressão, etc. Então, se ele fizesse a operação, tomasse anestesia, ele ia morrer. Se ele não fizesse a operação, também ia morrer. Então, eles não sabiam o que fazer. Então, ele falou, faz a operação sem anestesia. Fazem sem anestesia. Mas é o seguinte, vou começar a cantar uma música. Quando vocês verem que eu já não estou mais aqui, vocês fazem a operação. E assim ele começou a cantar um nigun. Da Mojitz. E eles abriram Mojitz, leva de Mojitz. Abriram o coração dele, fizeram a operação e ele cantando o tempo inteiro. Quando eles costuraram tudo, já pode acordar, terminamos. Ah, sim, está tudo em ordem. Quer dizer, ele conseguiu sair desse mundo. Não sentia dor. Ele saía, não sentia dor, por quê? Porque ele estava numa outra. Ele conseguiu chegar numa outra, sem precisar tomar uma gota de anestesia, enfim, nada. Ele conseguiu, nada químico, somente com o nigun dele ele conseguiu sair desse mundo. Então, isso aqui não é uma receita popular, mas tem gente que pensa, realmente conseguem chegar nesse nível. Então, esse que quando nossos sábios falam que a pessoa precisa se embriagar até não saber discernir entre Arur Haman, não obrigatoriamente que é com vinho, é saber chegar num nível espiritual tal que realmente não vai saber diferenciar. Nós não estamos nesse nível, mas normalmente pessoas de alto nível, de alto gabarito, conseguem sem tomar uma gota de vinho, uma gota de vodka. Assim. E é essa história que conta para nós o Talmud. Rabba e Rabizeira sentaram juntos para fazer a Seudat Purim. Rabba, a tradução da palavra Rabba é grande. Zeira é pequeno. Rabba, ele era uma pessoa muito mais elevada que Rabizeira. E ele conseguia enfrentar essa elevação espiritual com muito mais força que Rabizeira. Rabizeira era fraquinho. Ele era um grande sábio, mas com relação a Rabba, ele não aguentava. Então, Rabba e Rabizeira, eles sentaram na refeição de Purim. E o que eles falaram naquela refeição de Purim? Assuntos totalmente acima na nossa compreensão. Então, fala para nós, Agmará, Ipsum. Eles se embriagaram. Mas não se embriagaram com vinho, ou com vodka, ou com outro. Se embriagaram apenas com o estudo profundo que eles estavam fazendo na mesa. Ipsum. Levantou-se Rabba e Shachtei fez a shkita de Rabizeira. Quer dizer, fez a shkita de Rabizeira. Não é que ele pegou uma faca e cortou o pescoço dele. Shkita, a Gemara fala que quer dizer Beshachat, que ele vai abater ele, quer dizer um machar, ele vai atrair ele. Rabba atraiu Rabizeira para um nível tão elevado que Rabizeira não aguentou. A alma dele saiu. E ele morreu. Morreu, não é que ele morreu porque teve um problema cardíaco. A alma não aguentou no corpo. Com tantas revelações que Rabba trouxe para ele, Shachter Rabizeira, ele atraiu Rabizeira a um nível elevadíssimo, que ele não conseguia aguentar. Então a alma saiu do corpo. E isso que aconteceu naquele momento. Esse tipo de morte, ele consegue reverter. Ele consegue reverter, é um assunto cabalístico. Então, no dia seguinte, Bairach, ele rezou e trouxe de volta a alma de Rabizeira para dentro do corpo. Falou, tá bom, vamos
vamos trazer de volta. Ele conseguiu, através da reza dele, trazer de volta a alma de Rabi Zeira. No ano seguinte, ele falou, Rabba, olha, ano passado nós chegamos num nível espiritual tão elevado, vamos fazer a repetição de Purim outra vez. E Rabi Zeira não foi contra, por causa disso. Realmente ele entendeu que eles chegaram a um nível muito elevado. Mas ele falou, só tinha um problema, porque não é todo ano que acontecem milagres. Vai saber, esse ano você não vai conseguir trazer ele de volta, o que vai acontecer? Deus quer a gente com o pé aqui embaixo. Deus não quer ficar. Então, isso quer dizer a resposta dele. O que nós vamos, que nós vamos fazer? Temos que estar aqui de volta. E isso é porque eles chegaram a um nível espiritual tão elevado que é um nível que eles conseguiram chegar acima da lógica, acima do nome de Deus, acima da natureza. A mesma coisa aconteceu no final da nossa paraxá. Quando a pessoa chega num nível tão elevado, tão espiritual, quem consegue chegar nesse nível são grandes tzadikim, mas existe um outro tipo de pessoas que conseguem chegar nesse nível, um Baal Teshuvah, que ele foge do pecado, ele foge num nível tão baixo que ele quer se desligar desse mundo, ele quer que a alma dele vai sair. Através da força da Teshuvah, nós também conseguimos chegar nesse nível tão elevado, que é chamado Bechol Meodecha, no teu máximo. E é isso que conta para nós a Paraxá. Paraxá conta para nós, a Paraxá inteira fala do pecado do bezerro de ouro. No início fala da mitzvah, no meio ciclo fala de algumas mitzvot do Mishkan, depois fala, a maioria da Paraxá fala da história do pecado do bezerro de ouro. E como Moshe Rabbeinu foi banido do Sinai, ele quebrou as tábuas, ele desceu e toda a punição que o povo teve, morreram aqui, morreram ali, tudo foi até que Moshe Rabbeinu subiu novamente para o Monte Sinai, ele rezou pela terceira vez e Deus perdoou o povo e trouxe para ele as segundas tábuas. Ele quebrou as primeiras e trouxe para ele as segundas tábuas. E aí está escrito que quando ele desceu da montanha, Moshe Rabbeinu, ele desceu da montanha e ele não sabia que Karan Orpanav, que o couro da face dele estava brilhando. O couro da face dele estava brilhando. Depois ele viu que todo o povo de Israel viu esse brilho e todo mundo que começou a fugir, estavam com medo dele. Então aí ele fez uma máscara para que todo mundo pudesse ficar com ele. Só na hora que ele falava com o povo, ele tirava a máscara e todo mundo via. O que significa essa história que a Torá vai nos contar? E por que vai nos dizer que o couro da face de Moshe Rabbeinu estava brilhando? O couro, porque a face de Moshe Rabbeinu estava brilhando. Por que precisa falar o couro da face de Moshe Rabbeinu? Mas aqui existe algo muito profundo. Quando o homem fez o primeiro pecado, lá atrás, está escrito que antes do pecado, eles viviam sem roupas. Esses dias parece que era como antes do pecado de Adão Arishon, então aqui. Mas aqui realmente eles estavam ele estava numa situação que eles estavam sem roupas. Porque eles eles não tinham vergonha disso aqui, que eles estavam sem roupas. E aí, eles fizeram um pecado, ele comeu do fruto proibido, eles descobriram que eles estavam sem roupas. O que aconteceu? Eles ouviram a voz de Deus eles se esconderam. Eles falaram para Deus, cadê você? Ele falou, olha, eu estou escondido porque eu estou sem roupas. Quem te falou que você está sem roupas? Será? Ramina será que você comeu daquela árvore que é proibida? Aí ele falou, aí aconteceu tudo. E aí Deus fez túnicas de couro. Túnicas de couro. E aí ele fez túnicas de couro e vestiu Adão Arishon. Por que ele fez túnicas de couro? Porque couro simboliza as forças da impureza. A santidade significa luz. E o couro é uma matéria que a luz não passa. A pessoa que quer dormir de noite faz uma cortina de couro e isso aqui bloqueia a luz. Ele consegue dormir. Até de manhã cedo, quando estava em Curitiba, dormindo no teu quarto, eu acordei, pela primeira vez eu acordei tão tarde, não consegui, não consegui ver que amanheceu. O couro, porque realmente o couro ele oculta. Então, como o couro ele esconde a luz, então realmente isso simboliza as forças da impureza, as clipot. Então, por isso Deus fez túnica de couro. O Midrash nos diz que no Sefer Torah de Rabi Meir,
Está escrito, em vez de túnicas kotnot or, túnicas de or com Ain, quer dizer couro, ele escreveu kotnot or com Aleph, túnicas de luz. Justo o contrário do couro. Como pode ser que Rabi Meir, ele escreveu, não no Sefer Torah, senão fica passum, ele escreveu atrás, nas costas, com lápis deve ser, para poder. Túnicas de luz, como pode ser luz? A cor é o contrário da luz. Mas Rabi Meir, ele conseguia enxergar, Meir quer dizer iluminar, Rabi Meir Balanés, ele conseguia enxergar em tudo o lado positivo. Piores pessoas ele encontrava, essa aqui é uma base de Teshuvah. Se Rabi Meir, ele conseguia encontrar em todas as situações um lado positivo. Quando ele viu o fato do pecado de Adam Arishon, pior coisa que pode ter acontecido, ele fez um pecado, ele realmente ele levou o mundo, degradou o mundo inteiro por causa desse pecado. Rabi Meir viu nisso aqui uma luz, que agora, Adam Arishon estava no nível de Tzadik, agora vamos chegar no nível de Baal Teshuvah. O Baal Teshuvah traz muita luz. E essa luz vale a pena toda decaída para depois sair da luz que vai sair do Baal Teshuvah, é muito mais forte do que um grande Tzadik. Então ele viu a luz dentro do corpo. Então, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Qual foi a pergunta que Deus fez para Adam Arishon? Hamina é, será que você comeu dessa árvore que eu falei para não comer? Hamina é, será que dessa árvore? A Gemara fala dessa palavra Hamin Haetz. Hamin são as mesmas letras da palavra Haman. E a Torá fala que aqui é uma indicação de Haman na Torá. Hamin Haetz. Que da mesma forma, quando a gente enxerga Haman, nós sabemos que Arur Haman, amaldiçoado Haman, é algo terrível. Mas, profundamente, isso é tão brilhoso igual Baruch Mordecai. E isso que realmente Rabi Meir conseguiu enxergar. Hamina Etz, o Haman que levou, o Arur Haman que levou ele comer da fruta, é Baruch Mordecai, ele chegou nisso muito. E a mesma coisa acontece no final da Parashá. Depois que o povo de Israel pecou, fizeram um bezerro de ouro, que o bezerro de ouro tinha o mesmo peso do pecado de Adam Arishon. Porque quando Adam Arishon fez, o mundo inteiro trouxe uma impureza para o mundo. E quando o povo de Israel recebeu a Torá, essa impureza foi neutralizada. Quando eles fizeram o bezerro de ouro, essa impureza voltou. Então, a mesma coisa aqui, Rabi Meir conseguiu enxergar que o couro era luz, assim aconteceu. Está escrito que Karan Orklei Moshe, brilhou o couro da face de Moshe, não a face, o couro. É através da Teshuvah eles conseguiram chegar nesse nível que o couro foi iluminou. Isso é uma luz tão forte que precisava colocar uma máscara, igual a Deus que ele se oculta atrás de uma máscara. Através do trabalho de Baal Teshuvah, nós conseguimos chegar nesse nível tão elevado que Arur Haman e Baruch Mordecai é uma coisa só. Conseguimos transformar o Arur Haman, as coisas negativas da nossa vida, em Baruch Mordecai. Então, essa é a lição de Purim. No Purim, nós temos que sair das nossas limitações. Não podemos, temos que entender o mundo de uma forma diferente. Temos que estar numa boa, numa nice, como se fala, olhando de cima para baixo. E sem precisar nenhum produto químico. A gente consegue isso aqui através da meditação, da elevação. Um pouquinho de lechaim é necessário para quem não consegue chegar a isso sozinho, mas sair um pouquinho do mundo. Olhar para o mundo de uma forma diferente. Aquilo que ele acha negativo, nem sempre é negativo. Pelo contrário, essa é a fonte da brachá, daqui vai sair a maior bênção. E quando a pessoa consegue viver isso aqui, ele consegue transformar todo o lado negativo em positivo. Não somente que ele consegue neutralizar, abolir e esconder o negativo. Consegue transformar o negativo em positivo, que aí a luz é muito mais forte. O couro ilumina, o lado negativo ilumina, porque a luz que vem do lado negativo é muito mais profunda e muito mais forte daquela que vem do lado positivo. E esse é o nosso trabalho, saber encontrar como que tudo que acontece no mundo vem de Deus. Deus é Atov, é Ametiv, ele é o bom. Ele faz sempre o bom. Porque através da Teshuvah a gente consegue chegar no nível, a luz negativa leva a gente a Teshuvah, e a Teshuvah, o lugar que uma boa Teshuvah consegue chegar nem grande sadik. E no começo falamos, o bem oculto, ele, quando vem aqui para baixo, parece negativo, mas na verdade ele é maior, ele é mais elevado. Ashrei Hagev Asher Tiasrenu Ka, que vem no nome de Deus, e Yud Kei. E lá vem todos os sofrimentos, que é o nome mais elevado, e com isso a pessoa consegue
transformar o mundo inteiro somente no lado positivo. Que realmente nós possamos, ruapur, ruagural, fazer o sorteio, sair um pouquinho de sorteio, quer dizer, sair da lógica, sair acima da lógica, se comportar de uma forma acima da lógica, sair desse mundo. Não como o Alter Rebbe conseguiu, como o Modester conseguiu, mas um pouquinho cada um pode de vez em quando, através de meditar, sair um pouquinho das limitações desse mundo, e dessa forma nós vamos conseguir chegar a grandes revelações divinas, que nós possamos ver o coro iluminar, que o mundo material, tudo que está acontecendo no mundo, no Galut, e principalmente esses últimos minutos do Galut, que parece tão obscuro, o que está acontecendo na Terra Santa e no mundo inteiro, com o antissemitismo, etc., etc., que nós possamos ver o coro iluminar, que isso tudo faz parte de uma grande revelação, que nós não conseguimos enxergar agora, mas a grande revelação está pronta para iluminar, quando estava no final da Guerra do Golfo, quando estava no meio da Guerra do Golfo, era um mês antes de Purim, o Rebbe falou que em Purim a guerra vai terminar. Justamente em Purim, terminou a Guerra do Golfo, e realmente enfim, eles liberaram o Kuwait, enfim, tudo terminou em Purim. A mesma coisa na época do Stalin, no meio do Fabrengen de Purim, ele mandou todo mundo começar a gritar hurra, 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 e contou uma história inteira, e no meio do Fabrengen, Stalin morreu. Isso aconteceu também em Purim. Então, com certeza, em Purim, Tavshin, Pehei, todas as coisas negativas vão desaparecer, o Arur Haman vai ser realmente transformado totalmente em coisas somente positivas, e nós vamos ver a grande revelação, a vinda de Mashiach, que seja muito em breve para todos nós, que todos tenham um Purim Sameach, em todos os sentidos, uma grande revelação para todo mundo. Amém. Escolha, Rabino. Rabino.